Você sabia que, sem que você perceba, alguns alimentos podem te escravizar mais do que o álcool, o cigarro e outras drogas? Assiste esse vídeo até o final e descubra por que eles te escravizam e como se libertar disso. Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristão Saudável. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus familiares e amigos. Nosso desejo é que esse conteúdo seja uma bênção para a sua vida e para quem você compartilhar. Que Deus os abençoe. Sem mais delongas, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a relação entre a nossa alimentação e a nossa vida espiritual. Faremos um paralelo entre o povo de Israel no deserto e as nossas escolhas alimentares modernas. Vamos juntos explorar como a Bíblia nos ensina a cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. A história do povo de Israel no deserto é cheia de lições espirituais que se aplicam às nossas vidas hoje. Uma dessas lições está na maneira como o povo reagiu à falta de comida, chegando ao ponto de sentirem saudades do Egito, onde foram escravos por causa das comidas saborosas que tinham lá. Para entendermos melhor como isso se relaciona com nossas escolhas alimentares atuais e as consequências para a nossa vida, dividi esse vídeo em 4 pontos. E no último vou falar de um problema muito comum que talvez seja o seu caso e você nem sabe. Ponto 1. O povo no deserto e suas queixas. Vamos ler Números, capítulo 11, do versículo 4 a 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: "Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos e das cebolas. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná." Os israelitas, apesar de serem libertados da escravidão, começaram a sentir saudades do Egito, por causa das comidas que tinham lá, desprezando o alimento que caía do céu. Eles estavam dispostos a trocar a liberdade e as bênçãos prometidas por Deus pela satisfação momentânea de seus apetites. Ponto 2. A escravidão alimentar contemporânea. Hoje, muitos de nós enfrentamos uma situação semelhante. A dependência de alimentos não saudáveis pode nos prender em um ciclo de doenças e sofrimento muito parecido com a escravidão. Pessoas com diabetes, hipertensão e obesidade frequentemente persistem em hábitos alimentares prejudiciais, apesar do sofrimento e das complicações que esses alimentos trazem à saúde. Recentemente eu precisei acompanhar minha mãe numa consulta de emergência e enquanto ela estava sendo atendida, eu fiquei no corredor. Era um hospital público e infelizmente com um atendimento muito precário. Então tinha no corredor algumas pessoas em macas aguardando atendimento e tinha uma senhora com o pé enfaixado e gemendo com dor. Dava para ouvir ela clamar pedindo ajuda a Deus. Chegou a sair lágrimas dos meus olhos e eu orei por ela naquele momento. Depois percebi que perto de mim tinha um técnico de enfermagem e perguntei para ele se ele sabia qual era o problema daquela senhora e ele me contou algo que me chocou e por isso me levou a fazer esse vídeo. Ele disse que ela era diabética e que varrendo o quintal tropeçou e machucou o dedo. E por causa da diabetes tinha infeccionado e ficou muito grave e teve que amputar o dedo do pé. E ele continuou dizendo que tinha muitos casos assim, que começava com o dedo do pé, a pessoa recebia alta, recebia as recomendações médicas para mudar a alimentação e a pessoa não muda, não consegue. E por persistir comendo coisas que não deveria, a infecção piora e avança para o pé, ao ponto de ter que amputar o pé. Recebe alta, obtém novas recomendações médicas, porém a pessoa continua com a alimentação errada e a situação piora. Avança agora para a perna, chegando ao ponto de ter que amputar parte da perna, depois a perna toda até levar à morte. E não era só isso, também tinha casos de cegueira por causa da diabetes. Meu Deus, pensei,
como que a pessoa está sofrendo e não consegue se libertar do que está a levando para a morte. Só pode ser espiritual. E Deus me levou à passagem da Bíblia, do qual estamos desenvolvendo aqui. Isso é muito mais espiritual do que podemos pensar. Pare para refletir. Se tem uma forma da nossa vida ser abreviada aqui na Terra, essa forma é com certeza a forma de como nos alimentamos e vivemos. E quem ganha com isso? Quem ganha se morrermos antes do tempo, deixando de cumprir nossa missão na Terra? Quem ganha se deixarmos de cooperar com Deus para pregar sua palavra e ganhar almas para o reino? Isso falando daqueles que aceitaram Jesus. E aqueles que não aceitaram e têm suas vidas ceifadas antes de se entregarem para Jesus, para onde vão? Alguns aqui podem estar dizendo, só morremos no tempo de Deus. Não, meus irmãos. Deus nos diz para fazermos nossa parte. E o que nos cabe fazer, Deus não move um dedo. O pastor Luciano Subirá também pensava assim, mas depois de receber um entendimento da parte de Deus sobre isso, e após emagrecer mais de 60 quilos, tornou-se uma autoridade no assunto e veja o que ele diz nesse vídeo. São quase, talvez 33 anos pregando aí. Eu não sei dizer quanto velório eu já fiz, mas uma frase você ouve da boca de crente, não crente, quando chega a hora não tem o que fazer. Como se fosse Deus arbitrariamente decidindo a hora que todo mundo parte. E a pergunta é isso que a Bíblia ensina? Eu descobri lá, naquela Bíblia nova, eu boto nova aqui entre aspas, é só porque eu não enxergava, Eclesiastes 7,17 diz assim, por que você morreria antes da hora? Então, tem uma hora ideal, mas essa hora não é inflexível. Qual é a hora ideal? Jó 5,26 diz, em robusta velhice você será recolhido, como o feixe de trigo se recolhe no tempo certo. Qual é o tempo certo? Não é quando ele está verde, é maduro. Então, a gente estaria maduro quando? Robusta velhice. Então, não é só velhice, mas deveria ter saúde. Esse é o plano genérico. E aí eu comecei a pensar, peraí, alguns de nós estamos apressando isso, estamos sabotando o plano que Deus, tinha. Então, Paulo escreve aos Efésios, diz, se você honrar pai e mãe, você vai viver mais. Então, peraí, se a data é inflexível, como é que eu vivo mais? Se é possível ir além, é possível também viver menos. Então, quando a gente começa a pensar essa perspectiva da nossa responsabilidade, as coisas mudam. Não podemos jogar na conta de Deus. Aquela senhora que estava no corredor gemendo de dor e clamando por Jesus, não estava fazendo a parte dela, de deixar de comer o que estava prejudicando sua saúde e qualidade de vida. Ela estava descumprindo pelo menos 2 princípios bíblicos básicos. O primeiro princípio é que ela não estava fazendo a parte dela. Em Lucas 18, do 27 ao 28, Jesus respondeu, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Era possível ela mudar os hábitos alimentares? Sim, era. E o segundo princípio, ela é que não estava obedecendo às autoridades. Em Romanos 13, versículo 1 diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Se a medicina diz que não deve comer tais e tais coisas, e se aquela mulher no hospital obedecesse, poderia ser curada. É algo difícil de dizer e parece ser algo frio para ouvir, mas é uma triste realidade. As pessoas estão morrendo por causa das consequências dos hábitos alimentares errados. Não sou eu quem está dizendo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a taxa de mortalidade por obesidade no Brasil aumentou 72% nos últimos 13 anos. E a diabetes é a 7ª maior causa de morte no mundo. Eu assisti a um podcast onde ouvi o entrevistado dizer que morre mais gente por comer errado do que pessoas morrer de fome. Eu, curiosa, fui pesquisar e sim, a resposta foi sim. Morrem mais pessoas por má alimentação do que por fome. Em 2017, cerca de 11 milhões de pessoas morreram por doenças relacionadas à má alimentação. A má alimentação é o principal fator de risco para mortes no mundo. A má alimentação é responsável por diversas doenças, como diabetes, câncer, hipertensão, doenças cardiovasculares, osteoporose, pedra na vesícula, obesidade e por aí vai.
Dito isso, eu sempre sinto a necessidade de mencionar 1 Coríntios 6,19, que diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. E em 1 Coríntios 3,17 diz: Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você concorda comigo que provocar doenças no nosso corpo é uma das principais formas de o destruirmos? É forte, não é? Mas é uma verdade. Ou cremos na palavra de Deus, ou não cremos. Não dá para acreditar em uma só parte das Escrituras, as partes que nos convêm. Se amamos o nosso Deus e desejamos o agradar, a principal forma é obedecendo à sua palavra. As dietas pobres em frutas, verduras e grãos integrais têm um impacto devastador na nossa saúde de uma forma em geral. Vamos falar um pouquinho sobre obesidade? Em 2010, o excesso de peso causou 3 milhões de mortes no mundo, números 3 vezes maior que as mortes causadas por desnutrição. A obesidade subiu da 10ª para a 6ª colocação no ranking das doenças que mais matam. E quanto à desnutrição? Em 1990, a subnutrição estava no primeiro lugar no ranking das doenças que mais tiravam anos de vida. O número de mortes relacionadas à subnutrição era de 3,4 milhões, mas em 2010 esse número diminuiu para 1,4 milhões. Ponto 3. A obesidade, a gula e a fome emocional. Vamos ver o que a Bíblia diz em Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o estômago, e a glória deles está na sua vergonha, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A obesidade é uma doença muitas vezes causada pelo pecado da glutonaria, que pode ser vista como uma forma de adoração e dependência da comida que toma o lugar de Deus. Gula não se trata apenas de comer em excesso, mas muitas vezes está ligada à compulsão alimentar, que por sua vez está associada à fome emocional. A fome emocional ocorre quando buscamos na comida um alívio para as nossas emoções, sejam elas tristeza, ansiedade, estresse ou até mesmo alegria. Muitos cristãos acabam caindo nesse ciclo sem perceber e justificam suas ações com frases como: estou muito cansado, mereço esse doce. Depois de um dia difícil, só um prato bem cheio para me alegrar. Comida é meu único conforto. Se Deus não quisesse que a gente comesse tanto, Ele não teria criado coisas tão gostosas. Porém, a Bíblia nos ensina que nosso refúgio deve estar em Deus, não na comida. O Salmo 46:1 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que, quando nos sentimos ansiosos, tristes ou sobrecarregados, devemos correr para Jesus e não para um prato de comida. Se a comida tem sido a fuga para as suas emoções, é hora de pedir a Deus forças para vencer esse ciclo e encontrar satisfação nele, não nos prazeres momentâneos da gula. E chegamos ao ponto 4, a satisfação em Deus. Ouça com atenção e depois faça uma autoanálise. Talvez você esteja se comportando exatamente assim. Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nossa verdadeira satisfação vem de Deus, não das coisas terrenas, incluindo a comida. Quando colocamos nossa confiança e independência em Deus, Ele nos capacita a fazer escolhas que promovem nossa saúde e bem-estar. Assim como o povo de Israel no deserto precisava confiar em Deus para suprir suas necessidades, nós também precisamos depender de Deus para nos guiar em nossas escolhas alimentares. Devemos evitar a escravidão dos desejos da carne e buscar uma vida equilibrada que honre a Deus em tudo, inclusive na maneira como cuidamos do nosso corpo. Na teoria parece simples, mas sem a ajuda do Espírito Santo é muito mais difícil do que podemos imaginar. Por isso te convido a orar comigo para pedir ao Senhor que nos ajude nessa batalha. Vamos juntos orar? Senhor, ajuda-nos a buscar satisfação em Ti e não nas coisas terrenas. Dá-nos sabedoria para fazer escolhas alimentares que promovam nossa saúde e bem-estar.
que possamos glorificar Teu nome em tudo que fazemos, inclusive na maneira como cuidamos do nosso corpo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por assistir a esse vídeo. Espero que essa mensagem tenha sido edificante para você. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém? Vamos voltar ao Egito! O Egito! O Egito ganhou! Vamos voltar! A história do povo de Israel no deserto é cheia de lições espirituais que se aplicam às nossas vidas hoje. Uma dessas lições está na maneira como o povo reagiu à falta de comida, chegando ao ponto de sentirem saudades do Egito, onde foram escravos por causa das comidas saborosas que tinham lá. Para entendermos melhor como isso se relaciona com nossas escolhas alimentares atuais e as consequências para a nossa vida, dividi esse vídeo em 4 pontos. E no último vou falar de um problema muito comum que talvez seja o seu caso e você nem sabe. Os israelitas, apesar de serem libertados da escravidão, começaram a sentir saudades do Egito por causa das comidas que tinham lá, desprezando o alimento que caía do céu. Eles estavam dispostos a trocar a liberdade e as bênçãos prometidas por Deus pela satisfação momentânea de seus apetites. Recentemente eu precisei acompanhar minha mãe numa consulta de emergência e enquanto ela estava sendo atendida, eu fiquei no corredor. E tinha uma senhora com o pé enfaixado e gemendo com dor. Dava para ouvir ela clamar pedindo ajuda a Deus. Chegou a sair lágrimas dos meus olhos e eu orei por ela naquele momento. Ela era diabética e que varrendo o quintal tropeçou e machucou o dedo. E por causa da diabetes tinha infeccionado e ficou muito grave e teve que amputar o dedo do pé. E por persistir comendo coisas que não deveria, a infecção piora e avança para o pé, ao ponto de ter que amputar o pé. Recebe alta, obtém novas recomendações médicas, porém a pessoa continua com a alimentação errada e a situação piora. Avança agora para a perna, chegando ao ponto de ter que amputar parte da perna, depois a perna toda até levar à morte. Alguns aqui podem estar dizendo, só morremos no tempo de Deus. Não, meus irmãos. Deus nos diz para fazermos nossa parte. E o que nos cabe fazer, Deus não move um dedo. Como que a pessoa está sofrendo e não consegue se libertar do que está a levando para a morte? Só pode ser espiritual. Isso é muito mais espiritual do que podemos pensar. Pare para refletir. Se tem uma forma da nossa vida ser abreviada aqui na Terra, essa forma é com certeza a forma de como nos alimentamos e vivemos. E quem ganha com isso? Quem ganha se morrermos antes do tempo, deixando de cumprir nossa missão na Terra? Quem ganha se deixarmos de cooperar com Deus para pregar sua palavra e ganhar almas para o reino? Isso falando daqueles que aceitaram Jesus. E aqueles que não aceitaram e têm suas vidas ceifadas antes de se entregarem para Jesus, para onde vão? O pastor Luciano Subirá tornou-se uma autoridade no assunto e veja o que ele diz nesse vídeo. São quase, talvez 33 anos pregando aí, eu não sei dizer quanto velório eu já fiz, mas uma frase você ouve da boca de crente, não crente, quando chega a hora não tem o que fazer, como se fosse Deus arbitrariamente decidindo a hora que todo mundo parte. E a pergunta é isso que a Bíblia ensina? Eclesiastes 7,17 diz assim, por que você morreria antes da hora? E aí eu comecei a pensar, peraí, alguns de nós estamos apressando isso, estamos sabotando o plano que Deus, né, tinha. Então Paulo escreve aos Efésios, diz, se você honrar pai e mãe, você vai viver mais. Então peraí, se a data é inflexível, como é que eu vivo mais? Se é possível ir além, é possível também viver menos. Então quando a gente começa a pensar essa perspectiva da nossa responsabilidade, as coisas mudam. Não podemos jogar na conta de Deus. As pessoas
pessoas estão morrendo por causa das consequências dos hábitos alimentares errados. Não sou eu quem está dizendo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a taxa de mortalidade por obesidade no Brasil aumentou 72% nos últimos 13 anos. E a diabetes é a 7ª maior causa de morte no mundo. Eu assisti a um podcast onde ouvi um entrevistado dizer que morre mais gente por comer errado do que pessoas morrer de fome. Eu, curiosa, fui pesquisar e sim, a resposta foi sim. Morrem mais pessoas por má alimentação do que por fome. Em 2017, cerca de 11 milhões de pessoas morreram por doenças relacionadas à má alimentação. A má alimentação é o principal fator de risco para mortes no mundo. A má alimentação é responsável por diversas doenças, como diabetes, câncer, hipertensão, doenças cardiovasculares, osteoporose, pedra na vesícula, obesidade e por aí vai. 1 Coríntios 6,19 que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. E em 1 Coríntios 3,17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você concorda comigo que provocar doenças no nosso corpo é uma das principais formas de o destruirmos? É forte, não é? Mas é uma verdade. Ou cremos na palavra de Deus, ou não cremos. Não dá para acreditar em uma só parte das Escrituras, as partes que nos convêm. Se amamos o nosso Deus e desejamos o agradar, a principal forma é obedecendo a sua palavra. Em 2010, o excesso de peso causou 3 milhões de mortes no mundo, números 3 vezes maior que as mortes causadas por desnutrição. A obesidade subiu da 10ª para a 6ª colocação no ranking das doenças que mais matam. E quanto à desnutrição? Em 1990, a subnutrição estava no primeiro lugar no ranking das doenças que mais tiravam anos de vida. O número de mortes relacionadas à subnutrição era de 3,4 milhões, mas em 2010 esse número diminuiu para 1,4 milhões. A obesidade é uma doença muitas vezes causada pelo pecado da glutonaria, que pode ser vista como uma forma de adoração e dependência da comida que toma o lugar de Deus. Gula não se trata apenas de comer em excesso, mas muitas vezes está ligada à compulsão alimentar, que por sua vez está associada à fome emocional. A fome emocional ocorre quando buscamos na comida um alívio para as nossas emoções, sejam elas tristeza, ansiedade, estresse ou até mesmo alegria. Muitos cristãos acabam caindo nesse ciclo sem perceber e justificam suas ações com frases como: estou muito cansado, mereço esse doce. Depois de um dia difícil, só um prato bem cheio para me alegrar. Comida é meu único conforto. Se Deus não quisesse que a gente comesse tanto, Ele não teria criado coisas tão gostosas. Porém, a Bíblia nos ensina que nosso refúgio deve estar em Deus, não na comida. O Salmo 46:1 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que, quando nos sentimos ansiosos, tristes ou sobrecarregados, devemos correr para Jesus e não para um prato de comida. Se a comida tem sido a fuga para as suas emoções, é hora de pedir a Deus forças para vencer esse ciclo e encontrar satisfação nele, não nos prazeres momentâneos da gula. Nossa verdadeira satisfação vem de Deus, não das coisas terrenas, incluindo a comida. Quando colocamos nossa confiança e independência em Deus, Ele nos capacita a fazer escolhas que promovem nossa saúde e bem-estar. Assim como o povo de Israel no deserto precisava confiar em Deus para suprir suas necessidades, nós também precisamos depender de Deus para nos guiar em nossas escolhas alimentares. Devemos evitar a escravidão dos desejos da carne e buscar uma vida equilibrada que honre a Deus em tudo, inclusive na maneira como cuidamos do nosso corpo.